Fala pessoal, estamos dando início em mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Reforçar aqui meus agradecimentos por todo mundo que vem curtindo, compartilhando, os feedbacks que eu venho recebendo, né? Fico muito feliz com cada um. Se inscrevam no meu canal, Alisson Frota ADV, ative as notificações para que toda semana, quando nós estivermos subindo um vídeo novo, o YouTube automaticamente notifique vocês, né? Então, a gente vem buscando trazer, diversificar aqui as temáticas, né, no nosso podcast. E o esporte, para mim, na minha vida tem um papel fundamental, né, da minha juventude e tudo, e eu não poderia deixar, e eu tenho uma compreensão que o esporte é um dos instrumentos também de transformação social, né, para a nossa juventude, especialmente periférica, né? Sou muito a favor da educação, né, mas o esporte também é uma das ferramentas, né, como a cultura, como outros meios também que fomenta, né, a transformação social, especialmente da periferia, né? Então, eu não poderia deixar de trazer aqui um episódio para que a gente pudesse falar assim do esporte, né? O esporte como instrumento de transformação social, né? E aí eu trouxe o meu amigo, né, Eduardo Almeida. Eu vou aqui ler aqui a formação dele, que é um pouquinho grande, é faixa preta de jiu-jitsu, de judô, de kickbox, de autodefesa, de karatê, muay thai, karatê kyudushin, faixa marrom, kyoshin, karatê sendokai, né? Zendokai, faixa marrom, e instrutor de capoeira, e também da equipe Dojo Yosai. Exato. Né? Então, o Eduardo, quando eu propus a vinda do Eduardo, tinha um propósito também, né? O Eduardo eu conheci na minha adolescência, a gente estava conversando quase agora aqui, da minha faixa etária dos meus 16, 17 anos, que eu comecei a treinar jiu-jitsu sem kimono lá no Colégio Oxadai, né? O Eduardo ainda era faixa azul, né? Era faixa azul naquele tempo. E aí eu comecei a ver um movimento de uns meninos lá perto de casa. Tá tendo aula de MMA, naquela tempo tava no auge ainda, né? De Vanderlei Silva, né? Não sei o que e tudo. Do Pride. No Pride, né? Tava no auge, né? E os meninos se empolgaram, né? E o Eduardo começou a dar essa aula lá. E eu, por curiosidade, fui, né? E aí foi desde então começou a nossa caminhada, né? A gente começou a treinar lá, depois a gente começou para a Farmácia Central, né? Aí a gente começou treinando. Aí, às vezes, como o Eduardo também trabalhava, me lembro que o Eduardo trabalhava em Guaramiranga, né? Às vezes a gente não tinha como ter aula, às vezes era mais final de semana. A gente treinava aqui na igrejinha do Caneca Amassada aqui. É verdade. Né? Eu me lembro que eu vim aqui de sábado e domingo. Então, assim, o esporte para mim tem um impacto diretamente assim na minha formação, né? Em todos os podcasts eu sempre faço questão de falar. Nós, como pessoa, nós somos fruto dos lugares que a gente passou e das pessoas que passaram pela nossa vida, né? Então, o Eduardo teve esse eu já tive outras oportunidades, já falei pessoalmente para ele que eu acho que é importante a gente dizer para o outro como o outro foi importante na nossa vida, na nossa caminhada, né? E eu sempre faço questão de reforçar isso para ele, que ele teve uma importância para mim na minha caminhada, né? Para me entender, né? Além do trabalho esportivo, né? Do treino, da disciplina, mas também tinha aquele papel de formação do cidadão, né? De buscar compreender, buscar que a gente pudesse compreender a gente como cidadão, né? A gente como que é possível sonhar de uma perspectiva diferente, além daquela que a gente vivencia ali dentro das periferias, né? E o Eduardo teve um papel fundamental para mim na minha vida, né? Eu considero assim que foi um dos momentos também mais difíceis da minha vida, porque eu não fazia outra coisa além de treinar. Eu não trabalhava, eu fazia alguns trabalhos muito freelance, mas eu treinava toda noite naquela farmácia, quando eu era lá no Xadá, a gente treinava. E foi uma fase muito difícil para mim. Eu me lembro assim, eu tinha a minha fase do primeiro emprego, que eu não conseguia, né? E a gente começa a se perder, e nesses momentos de treino, né? A conversa do final do treino era uma conversa, né, que nos dava luz, né, da importância, né, e tudo, e foi momentos para mim que eu sempre me remonto a esses tempos, sabe, Eduardo? E desde já reforço aqui meus agradecimentos, né, por tudo, né? Já tive outra oportunidade de falar privadamente, né, mas eu acho que é importante a gente externar para o outro também, como o outro foi importante, né, na nossa caminhada, que eu acho que também estimula o outro, né, também estimula para você também, eu acredito que seja um combustível. Se eu pude impactar a vida dele, eu posso
possa impactar outras vidas também, né? Com certeza. A parte, às vezes, é uma fala, né? Eu me lembro muito que eu não tinha nem o dinheiro para ir treinar. O Eduardo muitas vezes pagou minha passagem. A minha faixa azul foi o Eduardo que me deu, quando não tinha dinheiro nem para comprar a faixa, né? Então, uma série de coisas que a gente vai conversando aqui. Mas não vou me estender muito, não. Mas eu queria que o Eduardo... Geralmente eu faço uma primeira pergunta, Eduardo, para que a gente possa posicionar a nossa audiência. Quem é o Eduardo, né? De onde é que o Eduardo veio, de onde foi que o Eduardo nasceu e como foi que começou a sua intimidade com o esporte, com o jiu-jitsu, com o judô, né? Que eu vejo aqui da sua diversidade, sempre foi, né? O Eduardo sempre gostou de praticar muito, sim, interagir as artes marciais, né? Então eu queria que você falasse, se apresentasse, né? Dissesse, né? De onde você vem. O Eduardo aqui é do Grande Santa Maria, né? Do nosso grupo de amigos. E que você desse, né? Um Wikipedia, né? Resumida do Eduardo, né? De forma breve para a gente poder começar aqui a nossa conversa, que vai ser boa. Boa noite a todos, né? Gostaria primeiro de agradecer o convite do Alisson, né? Que para mim é uma pessoa muito querida. Ver ele agora onde está, fazendo o que faz, para mim é uma alegria, né? E agradecer também por ele lembrar de mim, né? Então, se eu estou aqui agora nesse momento, que ele lembrou de mim e em alguma coisa de boa eu deixei na vida dele, por isso que estamos aqui. Enfim, eu não sou muito bom de falar de mim mesmo, né? Eu sou filho do louro da bodega, certo? Do caneca amassado. Eu gosto de me colocar assim, que sou uma pessoa inexpressiva dentro da minha primazia, dentro do meu primeiro momento. Só que eu sempre tive uma vontade, sempre foi inato para mim, né? Nasci com isto, vamos dizer assim. Talvez se eu acreditasse em reencarnação, acho que eu, em outra vida, era alguém envolvido com esse negócio de luta, de guerra, porque sempre foi meu. Eu não lembro de quando começou, só sei que sempre foi assim. Eu lembro que era criança, botava uma camisa na cabeça, dizia que era ninja, que eu via aqui nos filmes e saía por aí. E eu sempre tive vontade, sempre tive a necessidade de expressar isso, né? Sempre quis, lembro. Que foi sempre meu. Eu não lembro não lembro do momento que eu não quis lutar, que eu não quis praticar uma arte marcial. E na minha época, eu só conhecia duas. Para mim, só existia duas, né? Só existia o boxe, quando eu via a luta do Mike Tyson, de madrugada com meu pai, acordado, e o karatê, que para mim era tudo karatê. Eu via os filmes de ninja, de kung fu na televisão, para mim era tudo karatê. Eu queria fazer karatê, só que periférico, né? Sem recursos, sem dinheiro, para basicamente nada. Não tinha como eu praticar o karatê que eu tinha tanta vontade. Aí, no início dos anos 90, aqui no bairro, né, de Santa Maria, sou daqui, né? Sou fruto daqui, do bairro. Eu nasci e fui morar de imediato no Itamaraty e, com 1 ano de idade, vim para cá, para Santa Maria, justamente no mesmo lugar até hoje onde meus pais moram, né? E aqui no Santa Maria tive a oportunidade de ter aulas de capoeira ali do lado da igreja. Eu não lembro bem como era um salão paroquial que tinha lá. E tinha aulas de capoeira. E eu, no início dos anos 90, me matriculei na capoeira. Assim, eu queria fazer karatê, mas não tinha recurso, mas ali o que estava acessível era a capoeira. E não podia ter sido mais feliz, né? E por quê? Porque me deu essa identidade regional, me deu essa visão de que eu poderia praticar arte marcial não de fora, mas sim de dentro do Brasil para valorizar a minha cultura. Então, isso para mim foi fundamental. Queria fazer uma, mas Deus me deu uma outra no caminho justamente para eu poder aprender a valorizar o que é nosso. Comecei a praticar capoeira, desenvolvi, treinava, me esforçava mais do que os outros, até mesmo porque eu tinha menos talento que os outros. Ficava frustrado, via o pessoal lá, tudo com menos tempo de treino que eu, fazia mais coisas que eu, e eu ficava meio frustrado. Não, é porque eu não estou me interessando o suficiente. Aquela tal de meritocracia, né? Que a gente, enfim, sabe que não é bem assim, né? Cada um tem suas características, e naquela época eu não tinha ideia qual era a minha, certo? E eu ficava frustrado muitas vezes, por quê? Porque eu não tinha aquela habilidade toda na capoeira. E como eu já tinha esse instinto, essa necessidade de sempre querer aprender, aí eu fui
naquela época não existia. Existia internet, mas a gente não tinha acesso, né? Fui procurar conhecer, fui procurar estudar. Lembro até que o primeiro livro que eu adquiri de arte marcial foi um próprio livro da capoeira que eu ganhei no sorteio justamente nesse lugar. Aí eu falei, se tem livro de capoeira, deve ter de outras coisas, eu vou procurar. Aí saía procurando onde podia, nas bancas de revista, o que eu podia de livro, de revista, de jornal, o que eu pudesse adquirir, eu estava indo atrás, né? Lembra que isso era anos 90 ainda, né? Eu devia ter uns 10 anos, por volta de 10 anos. E eu fui adquirindo conhecimento através dessa minha pesquisa totalmente aleatória. Eu fui lendo uma coisa, lendo outra, e fui procurando. E isso eu fui conhecendo teoricamente, primeiro pela teoria, depois fui adquirindo pela prática, né? Fui justamente atrás desses lugares. Eu treinei capoeira somente capoeira até os 13 anos. Depois conheci um pessoal do Kung Fu aqui também que treinava aqui em Santa Maria. A gente começou a treinar informalmente, né? Também o pessoal do Kung Fu. Depois, isso já estava na adolescência, treinei aproximadamente uns 3 anos, capoeira e Kung Fu. Depois, estava adolescente, fui estudar num colégio distante daqui, né, no bairro, ali Damas, Avenida João Pessoa, que era longe, bastante longe, pegava 3 anos para chegar lá, mas, enfim, minha mãe mandou para lá. Era um colégio bom, né, e próximo da casa dos meus primos. E perto da casa dos meus primos, eu ia para lá, estudava, passava lá na minha tia e aí fazia um lanche, alguma coisa. E tinha um primo meu que tinha um videocassete, que para mim era coisa de rico, né? Um videocassete. Aí botava lá as fitas para a gente assistir, a gente via os primeiros Vale Tudo, né? Que tinha o Royce Gracie lutando, o UFC. Aí dali eu fiquei encantado. Meu Deus, o que é isso? Que luta é essa? Aí disse, não, é jiu-jitsu. Aí legal, não sei o que, sabia o que era não. Aí a gente tinha isso, a gente só assistia, era só fã. E eu treinava e achava que sabia alguma coisa. Aí apareceu um primo meu, outro, né? Que sabia, que treinou jiu-jitsu, tinha treinado jiu-jitsu lá. Até você conheceu o Denilson, não sei se você conhece o Denilson. Ele era faixa branca na época. E eu sempre fui maior que os outros, assim, em termos de estrutura física. E eu lembro que a gente começou a brincar lá no salão no hall de entrada do prédio, né? Eu lembro que eu fui finalizado por ele 32 vezes seguidas. Ele faixa branca, e eu achava que eu sabia de alguma coisa, né? 32 vezes seguidas. Só que eu, nessa vontade, eu me empolguei com aquilo e eu não desisti, né? Ele me finalizava, eu ia de novo, me finalizava de novo. Por que eu contei 32 vezes? Porque na 33ª eu consegui ganhar dele, sim, mas no puro instinto. Aí eu percebi, eu levo jeito para esse negócio. Assim, eu percebi, esse negócio aqui é a minha praia. Eu não tenho a habilidade da capoeira, mas eu levo jeito para esse negócio aqui. Aí eu fui procurar. E eu acabei encontrando, através até mesmo desse meu primo, que morava no Guajuru, o nosso querido, que você lembra, eu nunca vou esquecer do nosso Sensei Rodrigues, né? Que era militar, reformado na Marinha, nordestino, cearense, mas que tinha toda a sua formação no Rio de Janeiro, né? Era fuzileiro no Rio de Janeiro, fuzileiro naval, e voltou para cá depois de se aposentar e colocou esse dojo dele e eu fiquei encantado. Fui treinar judô com ele, certo? Tive essa oportunidade. O Denilson dava aula lá, né? Já estava de azul nessa época, e foi treinar lá, e eu também acabei indo, né? Fui para treinar jiu-jitsu com o Denilson, mas na verdade eu aprendi primeiro o judô. Depois é que eu fui realmente saber o que era o jiu-jitsu, porque até então eu não sabia nem o que é que o Denilson fazia, né? E aprendi o judô. Aprendi judô com o Sensei Rodrigues, participei dos meus primeiros campeonatos. Após isso, né? Aí apareceu as oportunidades de emprego, fui trabalhar, eu pude finalmente comprar um kimono, porque o meu kimono era emprestado, e eu tive, paralelo a isso, né,
fui trabalhar ali na 13 de maio. Consequentemente, fiquei procurando, né, como fanático que sou até hoje, ávido em aprender, fui procurar uma academia ali perto. Acabei encontrando a academia que o nosso querido Maninho dava aula na época, e fui treinar lá com o Maninho, né? Depois no mesmo ambiente. Treinei... Era na academia da TUF? Foi antes, foi academia Infight do Christian, certo? Do Christian, do mestre Christian. E depois que fui treinar jiu-jitsu, também aproveitei ali aquele momento e fui treinar também o Muay Thai. Afinal de contas, eu era o curioso dessa parte. Até inclusive é assim que eu gosto de me classificar. Eu sou um cara muito curioso por arte marcial. Eu não sou mestre, eu não sou perito, eu não sou expert, não. Eu sou um curioso, eu gosto de me identificar assim. Sou um curioso, eu quero aprender. Como sempre naquela época, até hoje isso não apagou em mim. Essa vontade não apagou em mim. Aí, depois, treinando jiu-jitsu lá com o Maninho, treinei Muay Thai com o mestre Christian. Após isso, teve a migração do pessoal do Muay Thai para o kickboxing. A gente fez a migração. Teve a Federação Cearense de Defesa Pessoal, fez parte. Depois, justamente por essa leitura, por essa busca teórica sobre arte marcial, fiquei conhecendo, fiquei sabendo sobre o Karate Kyokushin, né? Que era considerado o Strong Karate, não, o Karate forte, né? Aí eu quero aprender isto. E por coincidência, aí durante um campeonato de judô, né, uma competição entre equipes, eu acabei machucando o joelho. Não sei se tu estava nesse dia, acho que não estava não. Acabei machucando o joelho. Aí fui fazer fisioterapia para me recuperar. Coincidentemente, saindo da fisioterapia, passando pelas ruas ali na Ildefonso Albano, tinha lá um cartaz, Karate Kyokushin, que era justamente do nosso Shihan, que vinha de Portugal, que veio morar aqui, e ele ia abrir a primeira turma. Então, eu estou aqui desde a primeira turma do nosso Shihan de Karate Kyokushin de 2008. E eu, recuperando de uma lesão grave no joelho, fazendo fisioterapia, eu fui treinar esse Karatê, e até hoje estou, né? E depois do Karate Kyokushin veio o Zendokai, veio depois a proposta de estabelecermos também o Karate Yosai. Então, tudo isso considera-se caldeirão, né? A minha formação é exatamente essa mistura, né? Eu costumo fazer algumas analogias, como, por exemplo, é como se fosse um banquete. As artes marciais são um banquete. Você lá escolhe o que você deseja, o que você quer. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Não que você possa desprezar tudo que tem na mesa, mas é o contrário. Você se adapta, você tira daquilo ali o que é melhor para você e você respeita o que é diferente do seu. Então, se eu não gosto de um determinado aspecto, eu não tenho que desprezá-lo, ao contrário, eu tenho que respeitar, porque tem para todo tipo de público. É exatamente isso. E, mais uma vez, estudando, transcendendo um pouco sobre essa parte não só da prática física, mas também da prática de desenvolver o seu pensamento, a sua filosofia, eu descobri que eu, involuntariamente, desde o início, eu fazia o que chamam hoje no Japão, né, a jornada do guerreiro, né, que era muito comum naquela época no Japão, que é a minha principal referência marcial, o Japão, que um estudante, depois que passava de um certo nível com o seu professor, ele dizia assim: agora você vai para outro mestre, você vai aprender outra coisa com mais alguém. E esse aluno fazia essa jornada de peregrinação e autoconhecimento. Então, eu fazia isso involuntariamente. Depois eu descobri que isso era uma prática que existia, e eu percebi, eu estou fazendo o mesmo inconscientemente, então agora eu vou pegar a minha orientação. Então, basicamente, eu sou hoje a combinação dessas misturas todas, não só tecnicamente, mas também em visão, tentando entender e compreender. Até hoje eu ainda estou nessa jornada, né? Porque é infinito.
Inclusive agora eu comecei a treinar taekwondo. Eu com 140 quilos, sem os 2 joelhos, estou tentando dar chute. Mas por quê? Pela curiosidade, pela vontade de conhecer. Né? Que eu quero saber, eu quero entender, eu quero compreender. Além da luta, né? A filosofia que está por detrás dessa luta, exatamente. Né? E aí é importante o Eduardo, quando ele faz essa fala, nesse posicionamento, também para que as pessoas compreendam assim, né? Além da técnica, né? Que ele tem sobre tudo isso, mas as filosofias que tá por detrás de cada modalidade dessa, né? Que se pode se dizer assim, né? E aí, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, né? A gente possa compreender a importância, né, do esporte, né, de forma macro, né? E tá dentro, as modalidades estão dentro desse macro, né? Para a saúde, né, por óbvio, né, que é o que está na nossa frente, né, mas também como formador de cidadão, né, para que a pessoa possa entender, e também eu acho que também como hoje a saúde mental também está muito em voga, o esporte também faz parte, né, tem como contribuir, né, nessa perspectiva da saúde mental, que é o que hoje nos acomete, né? Hoje a gente hoje nós, né? Somos sabatinados diariamente de informações por mais diversos meios, né? E isso também é um processo adoecedor também, né? De atividades, cada vez as pessoas são mais cobradas no trabalho, e a psicologia, prof, tem uma importância, né? Mas o esporte também vem como uma possibilidade também, né? De também trazer um colchão, se posso dizer assim, um colchão de conforto, né? Para dentro da saúde mental, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa três, você pode começar um por um, né? Você fala da perspectiva esportiva, saúde, né? Da saúde, que é o que está mais em voga, mas também como transformado como um instrumento de cidadania, né? E também dessa perspectiva da saúde mental. Ok. O esporte todo ele é um grande vínculo agregador, vamos dizer assim, né? Eu tenho experiência também com salas de aula, escola pública, né? Do Fundamental 2, mais especificamente. E eu percebo que o esporte, a arte marcial em si, ela não somente a arte marcial, mas ela é um grande viabilizador. Ela consegue acessar uma criança, um adolescente, por exemplo, né? Para você trazer ela para uma ideia a mais, um momento a mais. Quando você, né, como falei, experiência em sala, né, literalmente em sala, você tenta passar uma teoria, uma teoria científica, uma ciência, uma matemática, um português, uma geografia, muitas vezes ele se dispersa, né? Ele não tem aquele interesse. Por quê? Penso eu, né? Posso me enganar, mas que aquilo ali não é interessante, aquilo ali não chega a ele não vê uma utilidade prática naquilo. Tanto é que a aula mais quista, né, para os alunos é a aula de educação física. Né? Por quê? Porque para eles aquilo ali é uma integração, não é só um lazer, é uma forma de expressão. Né? Então, o esporte, todo ele, independente de ser arte marcial ou não, ele é uma grande fonte de acesso às pessoas. Certo? Realmente chama a atenção, traz. E muitas vezes é o que falta. Essa ponte, esse elo de ligação que traz, principalmente para criança e adolescente, que precisa ser acessado e a gente não sabe como acessar. Como é que eu desperto alguém um adolescente que cresceu na periferia, sem perspectiva, principalmente sem perspectiva, sem renda, sem um momento de lazer, como é que eu consigo acessá-lo? Como é que eu digo para ele, cara, tu consegue ser mais do que você você tem uma perspectiva, você consegue atingir níveis maiores, você não vai ser só isso, você consegue fazer mais. Como é que eu consigo passar essa ideia para ele? Muitas vezes, só falando, ele não acredita. Muitas vezes, ele não consegue nem me ouvir, porque eu não tenho esse acesso.
O esporte consegue fazer essa ponte de acesso, certo? E ele, a partir desse momento que você tem um acesso, aí sim você abre um parâmetro para você colocar uma ideia, colocar uma perspectiva, mostrar que ele é capaz, mostrar que aquilo está ali para ajudar e desenvolver essa pessoa. Não só adolescente, mas uma pessoa com estima baixa, quando a gente está falando de problemas pessoais, problemas emocionais que podem acometer a qualquer um. Eu não consigo mais, se for usar a mim como exemplo, por exemplo, eu era uma criança tímida, medrosa, sofria bullying constante e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender, principalmente começar a me defender pessoalmente, né? Não defender dando soco, chute, não. Defender, saber que eu tenho um valor e que as pessoas não podiam me menosprezar daquela forma. Então, hoje, já sou um fruto desse desenvolvimento, que foi através da luta, mas não necessariamente da luta. Então, uma pessoa que sofre bullying, uma criança que sofre bullying, né? Uma pessoa que tem estima baixa, uma pessoa que crise de ansiedade, até mesmo depressiva, a prática esportiva, já cientificamente comprovado, já eleva níveis de endorfina no corpo, que deixa a pessoa de melhor humor, deixa a pessoa se sentindo melhor e, consequentemente, se reflete em outras áreas da sua vida. Não só pessoalmente, mas socialmente. A integração é melhor. Ela sabe que ela precisa do outro, que ela um esporte coletivo, por exemplo, ninguém joga só. Ao contrário, tem que ser o trabalho em equipe. Então, tudo isso é uma junção que faz com que a gente consiga não só desenvolver um indivíduo, mas também um grupo. Sim. Né? Uma comunidade. Eu não posso mudar uma comunidade, mas eu posso ajudar um indivíduo. Sim. Esse indivíduo influencia o outro. E essa comunidade vai ser transformada por esse grupo de indivíduos que se ajudam entre si. Mas para isso eu tenho que acessá-lo. Não adianta... Vamos fazer um parâmetro. Não adianta eu ter toda a informação do mundo na internet se eu não tenho um meio de acessar a internet. Então, considero o esporte, atividade física, não só como algo que vai beneficiar o seu corpo, a sua mente, a você próprio, mas também beneficia toda a sociedade através do desenvolvimento dos seus indivíduos, né? Dando a eles parâmetros que todo esporte tem, valores, hombridade, né? Senso de equipe, tudo isso junto, involuntariamente, imperceptivelmente, a pessoa absorve, a pessoa sente, a pessoa adquire para si. E isso fica enraizado dentro de você e você não consegue distinguir. Então, instintivamente, você desenvolve isso sem perceber. E tudo isso faz uma grande diferença para o indivíduo. Se eu praticamente não consigo me imaginar não inserido dentro de uma atividade, dentro de um esporte, dentro de uma perspectiva. Hoje, infelizmente, eu estou um pouco mais afastado, estou passando por um tratamento de saúde e eu não estou com tanta frequência, eu não estou tendo frequência, não estou nem treinando. Por quê? Justamente porque eu estou fazendo esse tratamento e para mim a minha recuperação no momento é mais importante. Eu quero ter uma longevidade. Então, eu não consigo me ver hoje enfrentando o que eu estou passando sem essa perspectiva que foi adquirido junto com a arte marcial, junto com o esporte. Então, se eu sei que eu vou melhorar, que eu consigo, que vai dar certo, que eu não vou ser derrotado, pelo contrário, quem desiste é quem vai ser derrotado e eu não vou desistir, é isso que eu tenho em mim, que ficou enraizado. Eu não consigo pensar de outra forma. Eu vou desistir. Não dá mais para mim. Não, é o contrário. É o contrário. Eu sei que eu consigo. E justamente porque isso ficou dentro de mim. E eu sei que do jeito que está em mim, pode ser acessível também a todos. É verdade, Eduardo. E eu gosto de fazer... Eu trouxe essa perspectiva do esporte porque, de fato, assim, como eu disse, a minha vida foi impactada principalmente por esses dois meios, pelo esporte e pela educação, né?
E e é possível perceber como é importante, mas eu acho que ainda, como perspectiva de política pública, ainda tem um mar para se avançar, né? Eu vejo alguns avanços, né? Principalmente, né, do Estado, da Prefeitura vem tendo, mas eu acho que ainda há um mar para poder se avançar, né? Eu acho que o poder público ainda está distante da realidade da periferia, né? A gente precisa transformar as escolas onde está dentro dos territórios, né? Trazer os esportes de forma na sua mais diversidade, porque na periferia também tem talentos, né? Às vezes a gente perde talentos nos mais diversos esportes porque a gente não tem acesso, simplesmente, né? Ou vamos falar de saída assim, o jiu-jitsu é um esporte super bacana e tudo, mas eu falo por mim, você também, né? Sua realidade. Eu passei bom tempo sem treinar sem kimono porque eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro nem da passagem para ir treinar, né? Como eu disse, o Eduardo, eu sempre tem coisas que ficam muito marcadas na cabeça da gente, tem coisas que não saem. Assim, eu me lembro que o Eduardo pagava, assim, eu não tinha dinheiro da passagem para ir treinar. Eu falei, não, vai, macho, que eu resolvo a tua passagem, né? Eu não tinha o dinheiro da inscrição, muitas vezes o Eduardo pagou, né? Eu não tinha nem a faixa, o Eduardo que me deu, porque eu não tinha mesmo, porque você tá, vai falar o que é para um menino de 17, 18 anos sem trabalhar. Eu não tinha coragem de pedir a minha mãe, meu pai era cobrador de ônibus, para tirar de dentro da sobrevivência para poder, né, que isso eu considero até assim, é um luxo, né? Mas para uma família que vive com um salário mínimo, você tirar 20, 30 reais, às vezes é tirar o pão da manhã de uma mesa, né? Então, assim, eu não tinha coragem de pedir a minha mãe, né? Eu ia treinar na tora, né? E aí quando os amigos podiam me ajudar, né? E a gente ia se virando. Por isso que eu falo assim, o esporte tem esse marco que a gente precisa ser debatido dentro das escolas públicas, né, do município, do estado, porque a fase da criança e do adolescente é uma fase de formação, né? E aí quem vive na periferia a gente sabe a dinâmica que se vive, né, e os acessos que tem. E, às vezes, como o Estado não chega, outros acessos chegam, né? E é muito mais fácil, é muito mais atrativo. Né? Então, por isso que a gente precisa debater isso na perspectiva de política pública mesmo, de trazer o esporte, trazer o jiu-jitsu, trazer capoeira, trazer o judô. Porque, às vezes, o menino faz, mas, às vezes, não se identifica. Né? Como você falou, não se identifica, mas se identifica com outra arte, com outra coisa, com a dança, com a cultura. Né? Então a gente precisa ocupar, às vezes, né? Às vezes tem escolas que só funcionam amanhã e tarde, e à noite, às vezes, você pode servir de um espaço, né? de atividades físicas, de atividades culturais, os finais de semana, né? Que às vezes os equipamentos públicos, às vezes as escolas, né? Eu acho que essas areninhas foram uma política acertada, né? Que você trouxe para dentro das comunidades, né? E tudo mais. Tem ainda um mar para poder se avançar, né? E o esporte comprovadamente percebe-se que impacta, transforma e vira vira profissão, né? Para muitas pessoas aquilo ali vira profissão, mas você precisa ter um estímulo, né? Que é possível acreditar. Assim, para mim, quando o Ramon, eu comecei a treinar com 17, 18 anos. E aí, com pouco depois, eu comecei a levar o meu irmão, né? O Edu, né? Até eu falo assim, eu sou faixa azul ainda, faixa roxa, né? Falta, você é faixa roxa. Falta buscar ainda, né? A faixa fazer os exames. Mas o Ramon começou a treinar porque a minha mãe falava assim, que o pessoal me chama de Neném. Neném, leva o Ramon, porque o Ramon sempre foi um menino muito agressivo, né? Não sei o que e tudo. Eu falei, não, eu vou levar ele para treinar. E aí foi que ele tomou gosto, né, pelo treino de jiu-jitsu, né? Eu era azul, o Ramon era branco, o Ramon é preto, eu ainda estou na azul, né? O Ramon é sinistro. O Ramon é preto e assim, e ele tem a compreensão de como foi importante. Eu sempre fui questionar, Ramon, isso aqui é importante para você, o jiu-jitsu, né? Naquela fase da adolescência, ele não fazia outra coisa além de treinar. Saía da escola, era direto para treinar lá no Monte Castelo, né, com raspinha. E aí eu falei, entenda, e o esporte é bom, isso aqui é bacana, os amigos é bacana, mas entenda que o estudo é importante. Pode ser que isso aqui dê certo para você como profissão, mas se não der certo, meu filho, você tem um outro meio que você precisa, né, sobreviver também. Nós não somos herdeiros, né, nós somos ricos, a gente precisa sobreviver. E eu, na minha adolescência, eu vivi muito isso. Assim, eu gosto muito disso, gosto das amizades que eu tenho, mas teve um momento que eu optei em me dedicar mais para o estudo.
né? Não, eu preciso porque você percebe quando é diferente falar de um neném, né? Um neném é notório que ele nasceu para isso, né? E eu falei, não, eu não sou, não se encontra dois neném em todo canto, nada né? impede, né? Nada impede do neném estudar também. Isso, entendeu? Mas assim, eu sabia que não, preciso estudar porque, meu amigo, se não for aqui, não dá para mim, eu não vou conseguir sobreviver disso aqui, isso, não, né? Não consigo sobreviver. Eu gosto de treinar, às vezes em quando eu boto o kimono, vou treinar porque eu gosto mesmo. Mas eu falei, não, mas dá para conciliar os dois aqui, né? Dá para estudar. E teve um momento que eu me distanciei, né? Tanto que hoje eu ainda estou na faixa roxa, depois de muitos anos, meus amigos, acho que da minha era, todo mundo já virou preto. Era Kong, George, né? O Neném também era azul comigo também, né? Uma safra de gente bacana que são amigos, né? Até hoje, né? Além de tudo, a gente somos amigos ainda. Mas foi um momento da minha vida que sempre me remonta, como o Eduardo falou. Eu não chamei o Eduardo aqui, não é à toa, né? Mas é porque ele fez parte do momento da minha vida que o esporte foi introduzido, né? E aí eu pude perceber, e aí a gente vai vivenciando a vida, a gente, naquela fase da adolescência, a gente não percebe muitas coisas, mas depois a gente vai, quando vai passar no tempo, a gente vai refletindo como aqueles momentos foram importantes, né, na nossa formação como cidadão. E aí eu queria falar também, Eduardo, tu pegasse o esporte também, como um processo de inclusão também, né? Falando assim já falando assim um pouquinho mais da diversidade, da pessoa com deficiência, né? Que também é um indutor, né, desses grupos também que muitas vezes são excluídos. E o esporte também é um colchão de acolhimento dessa diversidade, né? Com também certeza. Eu acho muito, muito bacana. E eu queria que tu falasse também, Eduardo, assim, eu acho que você já falou de forma resumida, né? Mas assim, como as filosofias, né, dos mais diversos esportes, né, que eu acho que muitas vezes elas se encontram como um formador de caráter, né, um formador de cidadão, né? E aí eu queria que você tivesse uma fala dessa perspectiva e também eu acho assim da perspectiva de contribuição da política também, né? Como você vê que o esporte pode ser introduzido também na perspectiva de políticas, né? Que você também é um cara que vem da escola pública também, né? Que sabe das dificuldades, né? E acho que como você falou, acho que o esporte é um momento que você uma das formas que você consegue acessar aquele jovem, às vezes no momento que você às vezes é inacessível e às vezes outras pessoas conseguem acessar de forma com mais facilidade, né? Então eu tenho certeza que o esporte tem esse poder transformador, apesar que ainda não a política pública ainda não chega com tanta força, né? Eu acho que tem que se avançar da mesma forma que se investe na educação, né? Na promoção social, no combate à fome, mas o esporte também precisa para a gente fazer essas disputas dentro dos territórios, né? Assim, com os nossos jovens que tá se perdendo, né? E a briga é grande. A briga é grande e se a gente perder os jovens, perdemos tudo, né? É o futuro. Até uma fala tua aí no começo, né? Me fez até refletir agora rapidamente, né? Tu falou sobre teu início, praticando esporte, tu não se sentia no direito de praticar um esporte que tu gostava, porque tu achava que estava tirando de dentro de casa, cara. Olha a perspectiva, olha o pensamento. Você achava que era um luxo, faz parte de uma transformação, de uma formação que vai ajudar, como ajudou futuramente, mas tu se sentia culpado em ter uma coisa que tu tinha totalmente direito de ter, certo? Isso já é uma visão de quem vivenciou, certo? E isso me toca profundamente. Por quê? Quantas pessoas não estão pensando exatamente assim agora, nesse exato momento? Quantas crianças não estão pensando assim, eu não mereço ter? Será que ela não merece? Será que quem só merece é quem tem recursos? Periferia não merece? A gente não merece? Por quê? Porque a gente
vai faltar alguma coisa em casa, cara, isso para mim é que me atinge, que me toca, que me deixa, vamos dizer assim, emocionado no sentido de querer mudar isso. Porque, como tu falou, hoje em dia a gente tem a Areninha, certo? Hoje em dia a gente tem os CUCAs, né? Os sistemas de CUCA, tem o Centro de Formação Olímpica também, que faz um trabalho maravilhoso. Na minha época, na tua época, não tinha nada disso, cara. Não tinha. Eu lembro que eu deixei de treinar porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí um dia, o nosso querido Sensei Rodrigues liga para minha casa, que ele não tinha nem telefone, era um orelhão que ficava em frente de casa. Aí ele ligou, falou com a minha mãe, cadê o Edu? Ele nem se conhecia, mas disse, não, é porque ele não está indo porque não tem dinheiro. Mande ele vir do mesmo jeito. Cara, um Sensei Rodrigues faz muita diferença na vida da gente, certo? Por quê? Que ele fazia porque ele amava e gostava. A gente precisa de mais Senseis Rodrigues. Por quê? Porque crianças precisam disso, pessoas precisam disso, vidas precisam disso, comunidades precisam disso. Hoje em dia, temos. É o suficiente? Não. É como se fosse assim, a gente precisa de um mar e, por enquanto, a gente tem um lago. Né? São boas, são as iniciativas perfeitas, mas não pode parar por aí. Imagina todo colégio trabalhasse no contraturno ou em intervalos de turno, fosse aberto para toda a comunidade para ter seus esportes, um colégio com equipamento, um colégio equipado para isso, uma quadra boa, um lazer bom, abrir os finais de semana. Hoje em dia temos várias praças desenvolvidas, ótimo, parabéns. É o suficiente? Não. E uma coisa, verdade, e valorizando os professores, né? Porque às vezes eu vejo alguns movimentos que querem assim, os professores têm que trabalhar de forma voluntária. Eu falo, não, meu amigo, ali é um trabalhador, por detrás tem uma família, né? Além de a gente precisar... O voluntário também come, exatamente, é isso. Entendeu? Eu acho que a gente precisa ter uma valorização os professores academicamente, né? Tem esse processo aí de luta de valorização, mas os professores esportivos, vamos dizer assim, né? Que está dentro do processo, todo mundo é dentro do sistema educacional, né? Não se separa, mas eu sinto essa ausência do poder público de incentivar. Poxa, eu tenho o mestre Robinho aqui no Santa Maria. Maravilhoso. Como é que eu não posso construir um projeto de capoeira aqui para dentro da comunidade, onde eu possa atender várias crianças, tirar das suas idades, né, trazer um processo de formação cultural, né, trazer transformar esses jovens que eles possam entender a nossa cultura racial, sobre racismo, além de tudo, né, faz todo esse trabalho social e não se tem, né? Acho que o Robinho por muitos anos faz trabalho voluntário, né, faz as turmas acho que praticamente quase voluntário. Pelo amor, acho que muitas vezes você faz, né? Pelo amor exposto, pelo aquilo que acredita, pelas vidas que consegue impactar. Mas, poxa, eu poderia pegar o Robinho, trazer para dentro de um projeto numa escola dessa, remunerar e estar beneficiando 50, 60 jovens com a arte da capoeira, com o jiu-jitsu, com a dança, com uma série de outras coisas dentro desses espaços. Por que não remunerar algo bom? Isso. Porque tem que ser de graça? Isso. Não. Sim, eu amo o que faço. Até hoje. Hoje estou mais me dedicando na teoria, de estudo, né? Inclusive é um projeto futuro. Mas por que não isso ser valorizado? Por que tem que ser aparentemente uma cortesia? Não é isso, cara. Isso demanda dedicação. A valorização, o valor da pessoa, vem também com a estruturação da vida dela. O voluntário, né, não precisa ser de graça. Sim. Ao contrário, né? Ali você dá valor ao que tem valor. É a sua profissão, como exato. Todo mundo tem suas profissões. Exato. Eu escolhi ser, né? Isso. Eu escolhi ser, por que não valorizar? Isso. Inclusive, isso é curioso. Porque a gente só vai ver a perspectiva do Brasil, que é um país continental, enorme, e que aparentemente isso é intangível, mas é o contrário. Por exemplo, judô no Japão, não existe academias privadas de judô. Todo judô lá é praticado dentro do âmbito educacional, dentro das escolas. Eles são praticantes de escolas. Certo? É a maior potência mundial, mas é praticado dentro das escolas. Certo? A mesma coisa aconteceu com o nosso jiu-jitsu aqui, justamente o que te toca. Em Abu Dhabi, importaram
o jiu-jitsu para lá, o jiu-jitsu do Brasil, o jiu-jitsu brasileiro, e lá em Abu Dhabi, né, um país dos Emirados Árabes, ele é utilizado como ferramenta de ensino dentro de todas as escolas. Faz parte do programa educacional. Aí imagina isto aqui dentro do Brasil, imagina para as crianças, para os adolescentes, para a comunidade em si, né? Como você falou, se você não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar, alguém vai acessar esse jovem, certo? E às vezes não para coisas boas, né? A gente sabe disso, né? A perspectiva sempre é. E como tu falou, tem talentos que são perdidos, que são levados para algo ruim da vida, né? O lado ruim da vida, justamente porque ele às vezes não teve nem esse acesso, essa oportunidade. Exatamente. Então, imagina, é uma iniciativa, um Cuca, uma Areninha, mas não é o suficiente, certo? As políticas públicas voltadas para o jovem, com a educação e também através do esporte, também é totalmente essencial. Como falei, é o acesso, é o que liga, é o que a porta de entrada, certo? Como você foi influenciado, eu fui influenciado, e graças a Deus hoje somos pessoas que, vamos dizer assim, sobrevivemos aos riscos da periferia. Eu não consigo contar nas mãos, os dedos das mãos, os amigos, os conhecidos que perdi por causa da violência, da criminalidade, que não conseguiram passar por isso, pelo contrário, foram bandeados. E pessoas até que conheci, que eram do esporte, que participavam do esporte, mas que infelizmente, pela falta de perspectiva, de crescimento, foi infelizmente levado para o outro lado. Hoje em dia, fico maravilhado, na verdade, fico às vezes até com raiva, né? Que hoje em dia tem um Cuca, por exemplo, tem um pessoal que treina de graça. Pertinho de casa, né? Pertinho, cara, eu fico assim, eu treinava no Montes, eu acabava o treino lá, era 9h30, eu chegava em casa meia-noite, levava carão pra caramba dos meus pais, correndo risco, realmente, 3 ônibus para chegar aqui, longe, demorando, e correndo risco de os perigos da rua, né? Adolescente, fazia sentido ele se preocupar, claro, né? Até hoje, mas hoje em dia é de graça e até mais, tem dentro do Cuca, aquele que se destacava, teve aqui do Janguruçu, o Cuca do Janguruçu, o menino foi lutar o Mundial lá na Califórnia de Jiu-Jitsu. Cara, isso é maravilhoso, tem que ter mais. Né? Eu não atingi isso, você não atingiu isso, mas eu gostaria de ter, atingido, mas não foi, passou da minha época, mas agora tem que se crescer, esse tem que ser agregado, tem que aumentar. E onde a gente consegue isso? A gente consegue isso através da perspectiva da política pública. Quem tem o poder e tem a capacidade, tem os recursos para isso, ele que tem que fomentar isto, certo? E a gente que precisa, que sabe que isso é necessário, a gente que tem que correr atrás disso, tem que batalhar, porque eles não vão dar nada de graça a gente. E é uma das perspectivas que a arte marcial me deu. Se eu quero, eu vou atrás. Eu quero, eu vou me sentar aqui e quero que caia na minha cabeça. Não, é o contrário. A força vem daí. A perspectiva vem daí, exatamente como eu te falei. Eu não sei o que seria de mim hoje sem arte marcial. Por quê? Porque é essa perspectiva que me dá. Eu não quero esperar que alguém me dê, eu vou lá e vou conquistar. Porque é isso que a gente aprende, isso que a gente ensina. Né? Ninguém vai dar nada para a gente tem que correr atrás. Mesmo sabendo que é um direito nosso. Sim. Mas eles não vão dar de graça. Eles não vão. A gente que tem que ir atrás. A gente tem que ter acesso. Do mesmo jeito que o esporte acessa um ser humano que não tem perspectiva, uma pessoa, um jovem que não tem perspectiva, pessoas como você, é o nosso acesso para essas políticas públicas. Por isso que a gente acredita no seu projeto, acredita no Alisson. Por quê? Porque a gente sabe que vai fazer a diferença. Sabe que vai fazer a diferença. Então, você é o nosso esporte, vamos dizer assim, no sentido figurado, que vai nos dar acesso. Pessoas que têm uma integridade, que têm um pensamento igual ao seu, também nos vão dar acesso. A gente só tem que se fortalecer. Ninguém vai dar nada a gente que tem que correr atrás. Então, esse fortalecimento, para mim, é arte marcial. Por quê? Porque, para mim, como eu falei, eu não consigo mais ver fora. Eu estou tão inserido, eu estou tão dentro, que eu não consigo mais ver fora. Sim. E não só para desenvolver o indivíduo,
Um indivíduo, como eu falei, desenvolve uma comunidade. Um grupo de indivíduos desenvolve uma comunidade. E quando você vai ver, tudo em sua volta foi transformado. E para o bem, porque, sinceramente, hoje em dia a gente vê que a gente está perdendo muitos jovens para o mal. Sim. E a gente não pode permitir isso. Deve ser o contrário. Né? As políticas públicas são totalmente essenciais. Equipamentos públicos devem ser voltados para isso, mas para isso ninguém não vai pensar que a gente, você está aqui, vão fazer uma legislação aqui e vão dar aqui de graça para ele. Obrigado, viu? Não existe isso. Não existe isso. Não existe vitória sem a batalha, sem correr atrás da conquista. Né? E quanto mais a gente se conscientizar que a gente só vai conseguir isso unidos, com a mesma perspectiva, com o mesmo entendimento, aí que a gente realmente vai conseguir chegar em algum lugar. É pouco, a gente conseguiu pouco. Não interessa. Vamos 1 grau de cada vez. É igual na arte marcial. A gente começa na branca. A gente não sabe nem o que a gente é. Azul, roxa, marrom. Vamos crescendo até chegar no nível de entendimento em que simplesmente não é possível se ver fora daquilo. E é exatamente o que a gente precisa fazer hoje. Por que hoje? Porque esse é o nosso tempo. Não vamos deixar para depois. Não vou fazer nada, eu não consigo. Consegue. Você já arregaçou suas mangas e já foi para cima? Você já enfrentou? O adversário é maior que eu. Falando novamente na visão da filosofia. É muito difícil vencê-lo. É difícil. Não é fácil, não. Às vezes você vai levar 1, 2, 3, como eu falei do meu primo. 32 vezes fui derrotado por ele. Não desiste. A gente consegue. É possível. É possível. Você vai conseguir. Quem é que me deu isso? Essa forma de entender as coisas? Arte marcial. Imagina muitos assim com essa perspectiva. Imagina quantas crianças que não se acreditam em si, quantos adolescentes que não acreditam em si e que conseguem, que a gente sabe que conseguem. A gente só tem que dar esse instrumento a ele. A mesma coisa é uma comunidade. A gente consegue mudar a nossa realidade. A gente consegue sair de uma situação em que somos vítima de uma violência desenfreada, de uma falta de assistência do Estado, de uma falta de perspectiva, e transformar esse lugar em algo bom. Só depende de mim? Não vou fazer nada porque quem tem que fazer é ele. Não, cara. Você tem que fazer o seu. Mas eu não vou fazer porque outro faz. Faça. É o que você tem que fazer, é o que você precisa fazer. E toda essa responsabilidade, esse senso, eu desenvolvi, eu aprendi dentro do esporte, dentro da arte marcial. Certo? Como eu falei, não só dizer assim, como você falou sobre a inclusão, né? O esporte, vamos dizer assim, ele tira os melhores. Ele quer só saber do melhor, o cara que vai ganhar, o cara que não leva jeito, fica esquecido. Eu fui um cara que não levava jeito. Eu não era o habilidoso, certo? Mas é o contrário. É o contrário. Hoje, tem uma perspectiva de que quanto mais você agregar, quanto mais você vivenciar, e quanto mais você ajudar a se desenvolver, você vai aprender. Hoje, a arte marcial, para mim, deve ter um indivíduo de rendimento, o cara que vai ser o atleta, mas também tem que ter o cidadão que vai se autodesenvolver, vai ser bom para ele. O mais importante é ele. Não é, tem que levantar o nome do jiu-jitsu, só tem que ter os guerreiros, só tem que ter os bonzão. Isso não é mais para mim, certo? Quem ainda tem essa perspectiva, tudo bem. É a sua forma de ver. Como falei, você escolhe o que você quer. Não é mais para mim. Para mim, eu vou ter muito mais resultado. A minha medalha, o meu troféu, o meu certificado vai ser eu poder ajudar uma pessoa com deficiência motora, com deficiência intelectual, uma pessoa exclusa da sociedade por algum estigma. São as vitórias e as conquistas pessoais, né? Com certeza. As suas etapas que você... É isso, né? São as suas próprias superações, né? Meu amigo,
Se você ajuda alguém que não acredita em si e você vê ela batalhando para uma perspectiva melhor, até para si própria, cara, tu já ganhou. Tu já é o campeão. Tu já conquistou. Tu tem um título maior. Se tu conseguir botar uma pessoa que não acredita em si, que por qualquer estigma que seja social, ou por educação, ou por financeiro, ou por limitação motora, não interessa. Se você conseguir fazer isso, você tem um título maior do que um de ser um campeão mundial, cara. Se você conseguir botar esperança no coração de alguém que acha que não merece, que acha que não tem faixa vermelha, não tem troféu, não tem título que é maior do que isso, cara. Você ajudou alguém. Não tem nada mais lindo do que isso, não tem nada mais divino do que isso, cara. Isso é muito bom, isso é legal. E isso pode ser alcançado de várias formas, mas o esporte é uma delas, é uma das que contribui. Ela não é a única, mas é uma das que contribui. Ela é um dos acessos. Hoje, graças a Deus, né, a gente imagina esporte, vamos dizer, de rendimento, a gente só imagina o atleta perfeito. Hoje em dia, não, graças a Deus. Temos as Paralimpíadas, por exemplo, né? Paralimpíadas, né? Por exemplo, que mostra que a pessoa, por até mesmo ter uma limitação, ela é capaz. Ela é capaz. Muitas vezes até mais do que a gente. Né? Eu tive a oportunidade de treinar com um cidadão que não tinha visão, né? Era baixa visão, acho que era o caso dele, ele só via vulto. E o cara é um judoca perfeito, meu amigo. Tecnicamente perfeito, muito bom, caí várias vezes. O cara, fera. Aí você, ele não é capaz porque ele não enxerga. Pô, ele precisa enxergar para te segurar e jogar no chão? Não. O que transformou na vida da pessoa, dele, só essa sensação que ele pode. Né? E isso em tudo. Não só pela renda, não só pela situação financeira, não só por se sentir menos que os outros. É o contrário. No tatame todo mundo é igual. No treino todo mundo é igual. Até fazer uma brincadeira. Teve um dia que estava no dojo de um amigo meu e estava um desempregado, um médico, um padre e um capitão do exército. O desempregado era eu, todo mundo lá. E eu era um dos que dava a aula, a instrução para eles. Né? Qual é a perspectiva disso? Que lá dentro, essas classes praticamente se unem. Certo? E lá o seu valor é o valor que você consegue fazer, consegue vivenciar ali, consegue demonstrar ali. E tudo isso, o esporte, a atividade física, a arte marcial, ela consegue integrar. Unir vários polos que seriam intangíveis. No que imaginei. Um lugar onde tem esse extremo ambiente, parece até anedota, né? O pessoal, quando vai contar a história, começa assim com esses personagens totalmente distintos. E lá não, é o contrário. Lá se integralizam, por quê? Porque tem todo mundo um mesmo objetivo. Quando você consegue agregar, você só ganha. Quando você separa, aí é que você perde. Não, você não vai treinar aqui porque você tem uma limitação. Não, porque aqui é só homem que treina, mulher não pode treinar. Cara, eu conheço aí um pai de menina que dá um couro aí muito macho. Tranquilo, certo? Brincando. Certo? Então, não é uma questão de você pensar assim, o esporte é só para o rendimento. É o contrário. Rendimento é 1% de todo mundo que pratica o esporte. Só 1%. Quer dizer que aquele 1% é o único que vai ter valor e os 99%. Quem são esses 99%? Eles são esquecidos? Eles não são visados? É porque é a vitrine da academia. Eles têm que ser a estrela. Não, cara. Não é só isso. Vamos dizer assim, o destaque realmente existe e pode existir, mas ele tem que entender que o que fomenta aquele destaque é uma estrutura toda.
é só a ponta da pirâmide. A base é que sustenta. Então, o esporte ele não existiria, a arte marcial não existiria se fosse só o rendimento, se fosse só a atividade física pelo rendimento. Pelo contrário, ele deixaria de existir. Quem fomenta realmente são essas bases que nos deixam, que nos permitem que a gente se desenvolva e desenvolva justamente esse, vamos dizer, esse destaque. Mas a diversidade é que faz a diferença. Né? A diversidade é que faz a diferença. Um atleta que já é nato, que tem aquela perícia, vamos dizer assim, né? O nosso colega, nosso querido Neném, né? Ele, para estar ali, teve dezenas, centenas de outros que não tinham essa habilidade, mas que já ajudou a desenvolver aquele indivíduo. Certo? E que muitas vezes, ele não conseguiria se não tivesse tudo isso. Ele não é, vamos dizer, o famoso escolhido dos filmes das artes marciais, que nasceu com aquele dom, não. É um cara que se desenvolveu. Certo? E para se desenvolver precisa de toda essa base, todo esse fomento. E a diversidade é que faz isso. Né? O gordinho, no meu caso, o cara mais magrinho, a menina, o pessoal com mais dificuldade. Isso só falando do esporte de rendimento. Sim. Mas o desenvolvimento social, a criança, o adulto, a pessoa mais velha, tudo isto ajuda no desenvolver, no entender. Hoje em dia, por exemplo, eu não sou mais um rendimento. Ao contrário, eu chego na academia, vou fazer fiz um último treino aí, né, quase que de despedida. Eu não conseguia mais acompanhar o cara. Aí o que é que eu vou fazer? Não serve mais para mim, eu vou me sentar e vou chorar. Não consigo mais. A galera, menino de 20 e poucos anos, tudo faixa preta, tudo forte, tudo treinado, suplementado. Não dá mais para mim? Não, ao contrário. Agora, para mim, é que está diferente. Eu não posso me comparar com ele, mas eu não vou mudar, eu não vou parar. Pelo contrário, eu vou me adaptar. Infelizmente, a gente precisa de profissionais que entendam isto. Sim. Né? Que saiam dessa estigma só de rendimento, só de ganhar, só de campeonato, só de ter resultado. Não, vamos desenvolver as pessoas, vamos desenvolver o indivíduo. O rendimento é consequência, né? Alguém vai conseguir, né? Mas não é só isso. E até mesmo quem faz o rendimento tem um período. Tanto é que a gente vê sempre, quem acompanha as lutas, por exemplo, sempre acompanha o UFC, você vê, você é campeão até aqui. Muito raramente você vai ver um cara que é campeão durante mais de 5 anos seguidos. Geralmente ele tem essa janela de 5 anos. Por quê? Porque o próprio corpo não aguenta. Alguma coisa para. E quando para, naturalmente vem alguém e lhe substitui. E aí o que é que o cara vai fazer? Vai chorar? Não, eu não consigo mais. Não, é o contrário. Você tem que mudar a sua perspectiva. E ver que a partir dali você já tem que fazer outra coisa. Até fazendo uma analogia, por exemplo, é muito comum você ver na Tailândia, né, a terra do Muay Thai, pessoas que foram grandes campeões lá na Tailândia, ganharam alguma coisa, né? Lá o Muay Thai é igual ao futebol aqui, né? Tem toda noite passando na televisão, tem algum lugar acontecendo. Lá é muito comum você ver grandes campeões que foram campeões no passado e que depois disso tiveram outras profissões. Teve até um relato, o último que vi, o cara estava vendendo sapatos na Tailândia. O cara era um destaque na época dele, agora estava vendendo sapato. Não desmerecendo o vendedor de sapato, o contrário. Né? Ele não foi valorizado como a performance que ele tinha, como o atleta que ele tinha. Ele teve aquela vivência, ganhou aquelas lutas e depois foi esquecido. Já entrou outro. Não isso é que dá só o esporte de rendimento. E eu não tenho mais essa perspectiva. Só o rendimento, não, ao contrário. Desenvolver pessoas, fazer com que elas acreditem em si, para a gente conseguir evoluir tanto essa pessoa quanto toda a comunidade que a cerca.
consequentemente melhorando a vida de todo mundo. Certo? É uma das coisas que o esporte, que a arte marcial, pode fazer pelo indivíduo e, consequentemente, pela comunidade. E essa é a minha perspectiva atual. Sem isso, eu não consigo mais ver fora dessa situação. Sem isso, para mim, não serve. Se não for assim, para mim não serve. Show. E aí, vamos aqui encaminhando aqui para o nosso encerramento, né, Dará? Tá bem para 1 hora já, né, Dará? Eita. E aí, deixar aqui, agradecer, né, o Eduardo aqui por ter topado vir aqui conversar com a gente, né, fazer essa fala da importância do esporte, né, nas suas mais diversas expectativas, né, na expectativa social, né, na expectativa da saúde, né, da saúde mental, né? Então a gente buscou aqui falar um pouquinho sobre essa dinâmica, né, sobre a importância de se debater mais do esporte, né, como política pública, como trazer e aproximar mais da comunidade, né? Então o Eduardo fez falas importantes aqui, né, sobre essa perspectiva, e eu deixo aqui para as considerações finais dele para a gente ir encerrando aqui. Pois é. Agradecer, né, o convite do Alisson novamente, né, e vê-lo aqui, né, crescido, desenvolvido e crescendo cada vez mais, e saber que ele lembrou de mim, lembrou de alguma coisa de boa que eu fiz para ele. Gosto de pensar, como falei no começo, que eu ajudei a ele nesse desenvolvimento. Então, do mesmo jeito que eu pude influenciar o Alisson, é possível influenciar mais pessoas, dar perspectiva, né? Você é uma prova viva de tudo que a gente conversou aqui, cara. Um dos acessos que teve na sua vida foi o esporte, foi a arte marcial. Você escutou, né? No final, eu lembro que até hoje eu faço isso, né? As conversas que eu tinha com vocês, né? Falava do modo abrangente para todos ali. Né? Espero que tenha mais Alisson na vida, mais como você, né? Daquela turma toda, né? Lembro até que é isso que dava um problema lá, né? Assim, eu lembro, o Davi, não era o Davi? Era o Davi, né? Era para cobrar mensalidade. Eu disse, não, pode entrar. Ele ficava puto comigo, ele ficava com raiva, porque chegava lá, o tatame cheio, não tinha ninguém. Mas é por quê? Porque eu sabia que nem todo mundo podia. Sim. Do mesmo jeito que eu não podia. Né? Eu não podia. Do mesmo jeito que teve um Sensei Rodrigues na minha vida, teve um Eduardo na sua vida que ele ajudou. Hoje você pode fazer o mesmo. Né? Vamos transformar mais pessoas, vamos ajudar mais pessoas. Um indivíduo só, a gente pode ajudar. Certo? A gente faz diferença. Né? Vai mudar o mundo. Não, mas posso ajudar aquela pessoa. Transformar a vida. Exatamente. E também esse seu convite aqui para mim é animador. Por quê? Porque eu não estava mais, como falei, com frequência, cuidando de saúde. E um dos projetos que eu fui incentivado até por um amigo foi justamente essa divulgação, esse tipo de meio de comunicação que eu sou, vamos dizer assim, sou bem atrasado, né? Mas hoje em dia é a realidade, né? Sim. Hoje em dia esse meio de formação, de conversa, de transmissão de conhecimento também. E eu gostaria de aprender mais, de saber mais, de entender mais, justamente para a gente divulgar esse tipo de ideia. E convidar também você, né? Para tirar o seu kimono do armário, para a gente fazer esse treino, certo? Bora, vamos marcar. Ralar essa sua orelha, para a gente poder dar continuidade. Por quê? Porque isso não para, cara. Isso é a vida toda, certo? Isso é a vida toda. Eu costumo dizer, só vou parar quando Deus mandar, né? E por enquanto, graças a Deus, Ele está deixando eu ir. Ele está deixando eu ir. Então, o aprendizado é eterno, a gente não para. E projetos futuros, estabelecer a escola, né, o Dojo Yosai, fazer com que a gente divulgue mais essa ideia de arte marcial, de inclusão, de desenvolvimento pessoal, e sem perder a essência, certo? Porque
a arte marcial toda ela foi feita para a autodefesa e o autodesenvolvimento, desde sempre, certo? Autodefesa e autodesenvolvimento. Para isso, a gente tem que percorrer um caminho, muitas vezes, que não é fácil e que a gente se perde por ele. E agora, eu estou tentando retomar justamente essa parada que eu tive de fazer para cuidar da saúde, me permitiu ver e ter perspectiva e parar para estudar algo que para mim estava faltando. E agora, graças a Deus, graças a essa oportunidade que Deus me deu de cuidar da saúde e também mudar um pouco esse sentido. Por isso que eu não consigo mais me integralizar da forma como era feito. Então, fica o convite para o Alisson. E para quem mais quiser conhecer nas nossas atividades aí, tá bem? Show, viu, Eduardo? Obrigado. Assim, às vezes me remonta, bem rapidinho para a gente encerrando. Eu jamais me imaginaria hoje, né? Assim, imaginar que um menino um dia, há uns anos atrás, a gente comia pastel com caldo de cana lá no centro, que eu não tinha nem dinheiro para pagar, o Eduardo que pagava. Cara, eu não lembro quase nada disso. E a gente chegar no status, porque é como eu falo assim, a gente nunca jamais se imagina nessa situação, né? De onde a gente vem, né? Mas que com as oportunidades, né? Assim, não tem como se negar que eu me considero um cara de sorte, né? Eu tive muitas pessoas boas que me ajudaram nesse meu percurso, que me oportunizou ser quem eu sou hoje, né? Eu sempre faço questão, eu tenho minha gratidão eterna a essas pessoas, né? Os lugares que eu passei, porque eu sou fruto disso, né? Eu sempre boto meu pé no chão para que eu nunca esqueça desse meu percurso, né? Porque isso é o que me transformou no que eu sou hoje e também é aquilo que eu acredito, né? Como a gente pode transformar outras vidas também, né? Por os mais diversos meios, né? E é isso, né? Vamos aqui encerrando. Quer falar? Pois vai. Só a última coisa. Tu falou aí, me veio uma coisa na cabeça, acho que era o Guilherme, compridão, que tinha que treinar lá com a gente. Sim. Aí a gente uma vez foi assistir um campeonato, aí todo mundo liso, ninguém tinha dinheiro. Aí eu disse, rapaz, tá todo mundo com fome. A gente no Sesc, né, do centro, todo mundo com fome, todo mundo não tinha dinheiro, liso assim. Não, vamos fazer uma vaquinha aqui. Aí uns não queriam ir porque não tinha dinheiro, não tinha colaborado. Aí eu lembro uma frase que eu falei assim, que saiu espontaneamente. Ele disse que na minha casa ou todo mundo come ou todo mundo passa fome. A gente está junto sempre. Né? Ninguém vai largar a mão de ninguém, vai ficar todo mundo junto. E a gente conseguia ainda comprar lá um refrigerante, um espoca-bucho, um bolo duro pra caramba. Mas todo mundo comeu, todo mundo saiu. Meu filho. Importa que pesou no estômago. E isso é exatamente fazer na prática aquilo que a gente pensava. E fez a diferença. Tanto é que enquanto tinha um treino lá, estava todo mundo junto. Então, tu falou aí que eu pagava as coisas, cara, eu nem lembrava, mas é porque quem recebe é quem fica. É porque tem coisas que ficam na memória da pessoa, né? São atos que para você foi uma coisa normal, mas para quem recebeu naquele momento, aquilo ali fica o registro, né? Do ato. Eu tenho muito forte esses momentos na minha cabeça. Se tu lembra é porque fez alguma diferença, né? Total. E é isso, pessoal. Agradecer, né, mais uma vez a vocês por nos acompanhar. Vou deixar. O Eduardo acho que não tem Instagram, não, né? Vamos fazer o Instagram do viu? Pelo menos da tua equipe, do Dojo, né? Exato. Fazer do Dojo. Tem o Instagram do Dojo, só não sei, eu não sou muito bom. Tu me manda nisso, no WhatsApp, que certo? eu boto aqui na descrição para o pessoal acompanhar. Só Dojo Yosai. Pronto. Dojo Yosai. Tu manda no meu, que eu vou botar na descrição do vídeo, né? Para que vocês possam acompanhar, né? Sigam as minhas redes sociais, vou deixar o Gabriel aqui que toma de conta da edição, né? Subir aqui minhas redes sociais. Curtem, compartilhem para que esse material possa chegar em mais pessoas. Agradecer aqui a Dara, que pacientemente aqui nos acompanhou, a bichinha, né? Atrapalhando o treino de capoeira da mulher. Mas agradecer a Dara, né? O Gabriel, o Erbin, que não pôde vir hoje, mas que estão sempre me dando suporte aqui nas gravações. E é isso, tamo junto.